A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento EBD, esse momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de estudo e estou aqui sempre muito bem acompanhado do nosso pastor e professor Mário Souza. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, saúdo a todos com essa bendita paz, desejando a todos uma excelente e maravilhosa programação. Hoje, segunda-feira, dia 7 de abril do ano da graça de Deus de 2025. Espero em Deus que você seja por Ele muito abençoada, e que este programa seja para você semanalmente necessário. Irmão Peter. Momento EBD gravado aqui na primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Nosso EBD sempre aos domingos, às 8h30. Os nossos cultos, às 17h45, culto de adoração ao Senhor. Às terças-feiras, temos o culto de doutrina, às 19h30. Às quintas-feiras, o culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. Você é nosso convidado. Ao meio-dia, no canal da ADCI no YouTube, temos de segunda a sexta o Momento de Oração e o nosso Momento EBD, que vai ao ar sempre às segundas-feiras. Lembrando que a gente está iniciando um período muito importante para a nossa igreja. A partir do dia 13 de abril, nós iniciamos as festividades da nossa igreja. Então, você é nosso convidado, venha nos fazer uma visita, venha participar conosco desse momento maravilhoso de glorificação e adoração ao Senhor. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de enviar esse conteúdo para aquela pessoa que você lembra, que estuda a Palavra de Deus, que quer saber mais da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 13 de abril de 2025. Todo esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa lição tem o seguinte título: O Novo Nascimento. O texto áureo dessa lição diz o seguinte, está em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 9 e depois no 16. Assim diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo objetivo: examinar a doutrina da regeneração. E terceiro objetivo: elencar os meios da obra regeneradora. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição,
estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, estamos diante de uma lição que é fundamental para o cristianismo. Estamos diante de uma lição que mexe, que confronta com quem é verdadeiro ou falso cristão. Porque o que esta lição nos apresenta realmente é de fazer pensar e pensar muito. Esse diálogo entre Jesus e Nicodemos nos relata algo muito, muito forte. Dois mestres a conversar, pois Nicodemos era um dos líderes dos judeus, um mestre em Israel. Entretanto, diante de Jesus, ele mostrou toda a sua ignorância espiritual. Ele era mestre na sua religiosidade, na sua teologia judaica e totalmente ignorante nas coisas espirituais de Deus. Ficou muito claro esse diálogo, não é verdade? Porque é um texto por demais conhecido de todos nós, os cristãos. A doutrina do novo nascimento realmente é fundamental. O que quis Jesus dizer com o novo nascimento, irmãos? Olha o que ele disse no versículo 3 e repete no versículo 5 desse texto aqui, quando ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, ele está dizendo que não pode ver. No versículo 5, ele está dizendo que não pode entrar. E quem é que está dizendo isto? Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono do céu e da terra e o autor da nossa salvação. Quando ele diz que não pode, é porque não pode. E é aqui que o cristão se confronta. Porque não se trata de uma vida aparente, meramente religiosa. Pelo lado material, tudo bem. Muita gente por aí, com roupa de crente, com rosto de crente, não é? Agora, e espiritualmente, tal pessoa nasceu de novo? Verdadeiramente aceitou a Jesus como Salvador? Ou apenas passou por uma reforma qualquer? Não pense que o simples parar de fumar, beber, se prostituir, mentir, etc., resolveu o problema. Não. Fazer caridades. Basta ler 1 Coríntios 13, não é? O que é que Paulo disse? Ainda que eu entregasse toda a minha fortuna, até o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E esse amor aqui é o de Deus, é o salvífico. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador de verdade,
ele adquire essa experiência com Deus e passa pelo processo do novo nascimento. Levando para o lado material, veja uma criança recém-nascida. O que é que ela tem de maldade, de impureza? Absolutamente nada, não é verdade? O estado de inocência ali é absoluto. E é isso que Jesus quer que sejamos ao encontrar-se com Ele verdadeiramente. Novos sentimentos, novas emoções. É o amor substituindo o ódio. A harmonia a substituir a desarmonia. A paz substituindo a guerra, as contendas, as porfias. A sinceridade substituindo a hipocrisia. A verdade substituindo a mentira. O que disse Paulo aos Efésios no capítulo 4, de 23 em diante? Ao se revestir do novo homem, aquele que furtava não furta mais. O que mentia não minta mais. E etc. Isso aí é apenas consequência de uma vida que foi por Jesus, através do Espírito Santo, transformada. Radicalmente. Esta é a palavra. E disse Jesus que pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 7, de 15 em diante. Uma árvore boa jamais dará fruto mau. Uma árvore má jamais dará um fruto bom. É simples assim, senhores. Então, a doutrina do novo nascimento veio para confrontar as religiosidades de muita gente, as honestidades aparentes de muita gente. É mais que tudo isto. É uma alma transformada, é um espírito purificado verdadeiramente pelo sangue de Jesus. Quanta coisa teremos a aprender. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição: Jesus e Nicodemos. Primeiro subponto: quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. João 2, versículos 2 a 25. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. João 3:1. Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. João 3, versículo 2. Segundo subponto: o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. João 3:2. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era o enviado de Deus. Pastor Mário. O que é interessante aqui, irmãos, é que nesse primeiro subponto, o título é: quem era Nicodemos? A resposta: um mestre em Israel, um líder entre os fariseus, um homem de nome, conhecido, famoso. Por quê? Porque quem chegava a esse ponto de um ensinador, de um fariseu entre os judeus, um doutor da lei, ele se tornava nacionalmente conhecido. Não somente isto, mas muito, muito respeitado. O que valorizou muito esse encontro, porque quem foi ter com Jesus não era nenhum ignorante a respeito das leis judaicas.
Então ele tinha já o discernimento. Ele ouvira falar de Jesus e muito, inclusive dos sinais que Jesus já começara a fazer. O que é interessante aqui no relato de João é que ele foi ter de noite com Jesus. Sabem por quê? Porque certamente ele, Nicodemos, estava temendo represálias. Ele estava temendo sofrer críticas severas e pesadas dos seus parceiros fariseus. Mas ele, mesmo assim, se dispôs, porque algo mais, de maneira profunda, lhe tocou. Jesus estava chamando a atenção de muitos. E certamente, da mesma forma que ele, outros tinham também a mesma vontade. Entretanto, ele foi corajoso, mesmo correndo riscos e se cuidando, ele foi ao encontro de Jesus. E o que é interessante é o reconhecimento dele. E ele chegou ao ponto de chamá-lo de rabi, que quer dizer mestre. Olha só, irmãos, um mestre chamando o outro de mestre. E o que é interessante, que Jesus não estudou na mesma escola deles. Jesus foi um menino criado simples, lá nas comunidades de Nazaré. Não tinha condição de estudar como Nicodemos estudou, como Saulo de Tarso estudou. Aquilo custava dinheiro, irmãos. Muitas crianças queriam se tornarem fariseus e não podiam. E até certo ponto. E dali para frente, eles eram dispensados para cuidarem da vida com seus pais. E aqueles que eram melhores, adestrados e que tinham condição de prosseguir os estudos, chegavam ao ponto de alcançar esta alta classe, de inclusive alcançar o Supremo Tribunal Religioso da corte judaica, chamado Sinédrio. E Nicodemos chegou a esta estirpe, a este alto escalão. E quem o fez pensar que aquele moço simples de Nazaré era um mestre? Vocês estão vendo? Quem era Jesus? Que não cursou nenhuma faculdade, mas ali estava o divino e verdadeiro mestre e doutor. E ele disse: Rabi, eu sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Então vejam que Nicodemos estava de posse de informações precisas e reais. E conforme disse muito bem o comentarista, dentre esses sinais, estava o milagre da transformação da água em vinho. Já que o capítulo 3 é o capítulo seguinte, a coisa estava bem recente. Imaginem, senhoras e senhores, uma coisa é espremer a uva e ali fazer o vinho, mas transformar água em vinho da maneira que foi transformada, e conforme diz o relato bíblico, cerca de 6 talhas. Para que vocês tenham uma ideia, cada talha daquela, cada vaso grande daquele, né? Dava para conter de 80 a 120 litros. E foram 6. Multiplique isso aí. Se 80 vezes 6, 480 litros. E 120. Em torno de 720 litros. Muito, muito, muito vinho transformado. Então isso foi notório em toda a Caná, em toda a região da Galileia, chegando até Jerusalém. Então, Nicodemo não se conteve. Foi ter com ele e o reconheceu como mestre e senhor de milagres.
e que Deus faça isto com muitas criaturas, dentre elas você. Reconheça que Jesus é o teu, o meu, o nosso Senhor. Não somente operador de milagres, mas salvador de vidas. E a partir daquele momento começa o diálogo do novo nascimento. Vale a pena estudar e meditar nisto, né? Vamos dar sequência? Subtópico 3. Terceiro subtópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. João 3, versículos 3, 5 e 6. A palavra água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. João 3, 31 e Mateus 3, de 10 a 12. Pastor Mário. Após os primeiros momentos das apresentações, não é? Começa aqui o diálogo. E aquele diálogo já começou muito, muito quente, muito profundo, ao ponto de confundir a cabeça de um sábio mestre. Hoje você imagina e chega até a dizer, por que Nicodemos não entendeu? Tão simples, né? Quem não nascer de novo? Não é assim não, irmãos. É porque Jesus estava trazendo uma nova doutrina que nunca fora falado antes, está entendendo? Pois ele não estava falando de um nascimento natural. Ele estava falando de um nascimento espiritual. Ele não estava falando de um nascimento religioso, que apenas serve para pôr um freio moral na sociedade. Jesus estava falando de um nascimento radical, de uma transformação de vidas, de uma salvação notória, plena. Está entendendo, irmãos? Tanto isso é verdade que virou uma voz corrente no povo quando Jesus fazia um milagre. Todos até dizerem, que homem é este? E que nova doutrina é esta? Pois ele ensina com autoridade. Ou seja, Jesus deixava perplexa a multidão, as multidões. Até mesmo os discípulos que conviviam com ele, em dados momentos, se assustavam com ele. Lembram-se do temporal lá no mar da Galileia? Já passava há algum tempo que Jesus estava com aqueles discípulos. Mas no dia que Jesus acalmou o vento, aquietou o mar, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E a bonança se fez marcante após um temporal muito forte. O que é que os discípulos disseram? Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Está vendo, irmãos? Quem era Jesus? Então, a doutrina do novo nascimento nunca fora ensinada antes. Então, aquilo realmente marcou profundamente a vida daquele homem, deixando a sua mente até atordoada. Parece até que eu ouço o espanto na sua voz. Como pode isto? Que ensinamento é este, mestre? Porventura posso eu, sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer? Olha para onde ele levou, irmãos. Olha para que lado ele levou. Jesus falando de algo espiritual e ele levando para o lado material, natural. Isso prova que realmente era algo novo. Novo nascimento. Nascimento espiritual.
O que é isto? E ele pergunta várias vezes, como isto? Como pode isto? E Jesus ainda disse, és tu mestre em Israel e não sabes estas coisas? Hein, Nicodemos? Lendo o versículo 11 desse capítulo 3, que não está na lição, Jesus disse assim, olha, se eu falo das coisas terrestres, você não entende? E se eu falar das celestiais? Olha de onde ele veio, irmãos. É de arrepiar isto aqui, viu? Eu estou aqui emocionado, sabe? Mestre dos mestres. A sabedoria. Olha, Timóteo. Ou melhor, olha, Nicodemos. Escuta o que eu vou te dizer. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Começou assim, irmão, sem mais e sem menos. Sabe? Sem mais e sem menos. O diálogo começou assim. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi quando ele disse, como pode isso? Porventura, eu sendo um homem velho, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer? Você pensa que ele respondeu logo? Ele continuou dizendo, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É sério, né, irmão? Água aqui, ele estava falando da palavra. E o Espírito aqui, ele estava falando da ação, da operação do Espírito Santo na vida da pessoa que estaremos falando no final da lição. Aí ele entra no versículo 6 dizendo, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. É outra vida, é outra coisa, é outra situação. E Nicodemos não estava entendendo nada, irmão. Como muita gente até hoje nada entende. É o que disse Paulo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Quer entendam, quer deixem de entender, preguemos o evangelho como ele é. O homem natural só entende as coisas naturais, mas aquele que é espiritual entende bem todas as coisas, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E quem é espiritual tem a mente de Deus, a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículos de 11 até o 15. É bom ler esse texto. Vamos ao segundo ponto. Segundo ponto da nossa lição, o novo nascimento, a obra de regeneração. Primeiro subponto, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago 1, versículos 18 e 21. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Segundo subponto, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Neste contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva
e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 17 e 18. Pastor Mário. Então, observamos nesses dois subtópicos que o novo nascimento, como também a ação do Espírito Santo na regeneração, são atos que realmente procedem exclusivamente da parte do Senhor nosso Deus. O novo nascimento é um dos divinos efeitos e resultados que a salvação produz. Quando o ser humano aceita a Jesus Cristo como Salvador, primeiramente, ele é justificado pela fé. O termo justificar aqui é o mesmo que quitar. Todas as suas dívidas são quitadas, apagadas, perdoadas, pagas. Preço, sangue de Jesus. E Paulo disse isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Tudo quanto devíamos, o sangue de Jesus pagou. Tanto é que o escritor aos Hebreus disse que Jesus é o nosso fiador, o fiador da nova aliança. Ele nos resgatou, ele nos comprou por bom preço, sublime e alto preço. 1 Coríntios 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 23. Está vendo? Então, a salvação produz o quê? A justificação, a quitação de nossas dívidas. Num segundo momento, regeneração. A palavra nos faz nascer de novo, conforme foi citado aqui o texto de Tiago. Nascemos outra vez. E Paulo disse, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está vendo? Isso significa mudança radical, transformação plena. Tornamo-nos novas criaturas. Ou seja, filhos de Deus. Num terceiro momento, a salvação produz santificação. A salvação nos separa do pecado, da carne, do mundo, do mal, que é esse processo regenerador do Espírito Santo, que está aqui no segundo ponto, no segundo subponto. O Espírito Santo atua nesse processo, nos santificando, nos separando. E a santificação, ela se divide de 3 pontos, em 3 pontos. Primeiro, a santificação instantânea. No ato do aceitar Jesus, você já se torna santo. Depois vem o ato progressivo. Ao longo da sua vida, você vai se tornando a cada dia, cada vez mais santo, santa. E, por fim, alcançaremos o auge quando a trombeta tocar, que aí receberemos um novo corpo, a estatura do varão perfeito, o resgate final. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Olha aí. Então, o novo nascimento é isto. É uma mudança radical de vida. E conforme diz o segundo subponto, somente o Espírito Santo em Deus pode fazer isto. Mudando-nos completamente. A nossa vida é transformada, mesmo estando ainda em natureza pecaminosa, como disse Paulo aos Romanos 7, de 15 em diante, mas é uma natureza pecaminosa controlada, freada pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, posso fazer, tenho liberdade para fazer,
mas não vou fazer porque não sou mais escravo. Sou livre pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo mantém o preço dessa liberdade. Romanos 6,14 disse Paulo: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É impressionante isto. A luta continua? Claro. Gálatas 5, 16 e 17 nos ensina Paulo dizendo que a luta da carne contra o sangue é uma guerra reída. A carne luta contra o espírito, melhor dizendo, a carne contra o espírito. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Agora, sabendo que o Espírito Santo está no comando, no controle de tudo, para refrear as nossas emoções, sufocar os nossos sentimentos. Ele nos dá graça para vencermos. E nele venceremos. Já dizia Paulo, em Cristo somos mais que vencedores. 8 de 35 em diante de Romanos. Está vendo, irmãos? É por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a luta está travada. Até que a trombeta toque e esse nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, esse corpo que é mortal se revista da imortalidade, há muito chão a ser percorrido e há muita luta a ser vencida e guerra também, viu? 1 Coríntios 15, 51 a 54. Mas que a vitória é nossa, isto é, porque estamos debaixo da tutela, do poder, da guarda do Espírito Santo. E Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele disse que não é por obras que praticamos que somos salvos ou que nos justifica. Não, mas somos salvos pela lavagem da regeneração, isto é, poder da palavra e renovação do Espírito Santo. Está vendo? Tito 3,5. Olha aqui a água, a palavra e o Espírito Santo em conjunto atuando de maneira direta e poderosa na vida do pecador para resgatá-lo. Coisa linda, né? É por isso que esses dois subpontos aqui são fundamentais. Viu? O novo nascimento por meio da palavra e por meio da ação, da renovação do Espírito Santo. É o que Paulo disse. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 12, 2. E quem faz esse processo em nossas mentes, almas, espíritos, é o Espírito Santo. Terceiro subponto. Terceiro subponto, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5,12. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, Romanos 5,19. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial, Filipenses 2,8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, 1 Pedro 3,18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Pastor Mário. A regeneração do pecador se faz necessária. Totalmente necessária. Porque um pecador que não é regenerado, jamais ele verá o Senhor, jamais ele alcançará o céu. Pois a natureza pecaminosa, na sua amplitude, só leva o homem a cometer
males, pecados, que o distancia de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, olha o que ele disse: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aqui, o destituir é o mesmo que exonerar, mandar embora, expulsar. E Paulo está dizendo que todos, indistintamente todos pecaram. E exonerados, expulsos, destituídos foram da glória de Deus. Eles foram despidos da glória de Deus. O homem antes do pecado era vestido da glória de Deus. E ele foi literalmente despido, destituído, mandado embora. Aquela saída de Adão e Eva do jardim simbolizou claramente o homem saindo da presença de Deus para sempre. Aí no capítulo 5, versículo 12 dessa mesma epístola aos Romanos, Paulo continua dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, e por isto todos pecaram. E no capítulo seguinte, o capítulo 6, versículo 23, olha a parte A, que Paulo disse: o salário do pecado é a morte. Pena capital. Condenação total e eterna. Essa é a condição do pecador. Mas aí Deus providenciou um meio de resgatá-lo, de salvá-lo. Qual meio? Jesus. Enviando-nos Jesus para pagar o preço do nosso resgate, da nossa libertação. É por isso que Paulo conclui no versículo 23 dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, a vida eterna é o salário da salvação, do aceitar Jesus, de uma vida santa, pura, separada deste mesmo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em Jesus, o pecador encontra esse resgate. E por meio da palavra, que é esse Jesus, e pela intervenção do Espírito Santo, esse pecador de alma e espírito velhos são gerados de novo. Ele recebe um espírito novo, uma alma nova, nasce outra vez. Torna-se uma nova criatura, 2 Coríntios 5, 17. Aí vem Paulo de novo aos Romanos 8, 1, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Vocês estão vendo? O próprio Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Veja que coisa linda e poderosa. Então, esse pecador precisa de um resgate, sim. De uma renovação, sim. De uma transformação, de um novo nascimento. Que somente o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, pode fazer. E isso ocorre no momento exato e a partir daí para sempre, quando a pessoa se arrepende e aceita Jesus como Salvador. E olhe bem, se converte dos seus maus caminhos. O que isso significa?
ele não praticará mais o que praticava. Conversão, no grego, metanoia, fala de posicionamento mudado. O homem sem Deus, ele vive de frente para o pecado e de costas para Deus. Quando ele aceita Jesus como Salvador, ele muda o seu posicionamento, ele dá as costas para o pecado e fica de frente para Deus. Uma nova atitude, uma nova vida, uma nova ação, um novo nascimento, regeneração. Pense nisto. Se você já é crente, nasceu de novo, assim permaneça. Se ainda não é, arrependa-se, converta-se, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. E a tua vida radicalmente mudará. Você, eu, nós, sempre precisamos nascer de novo. Próximo ponto. Terceiro ponto, os meios da obra regeneradora. Primeiro subponto, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água do Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João 3, 5 e 8. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, 5. Segundo subponto, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Semelhante, em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 18. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus 4:12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Pastor Mário. O que observamos aqui nesses dois pontos, subpontos, melhor dizendo, são as ações diretas, tanto do Espírito Santo como da própria palavra. Quando aqui está falando da água e do Espírito, o Espírito Santo purificando as pessoas com a sua água, e ele pessoalmente intervindo na renovação. A palavra de Deus também é água. Olha só que coisa profunda. Tanto é que Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Paulo falando aos Efésios 4, 26 em diante, ele mesmo disse, aliás 5, Efésios 5, 26 em diante, ele fazendo até uma alusão ao casamento, ele disse assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se doou por ela com a lavagem da água pela palavra. Vocês estão vendo? Então essa água aqui, tanto é água purificadora da ação do Espírito Santo, como da própria palavra de Deus, que é uma fonte geradora de vida. Então é imprescindível essas duas coisas. São inseparáveis a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, que é o próprio Jesus.
Vocês estão vendo e sentindo também o porquê da salvação ser tão grande e tão perfeita? No capítulo 2, versículo 3 da Epístola aos Hebreus, disse o escritor: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E nessa mesma epístola, Hebreus 7, 25, diz o escritor: ele, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles ou por nós. Veja que Jesus é a palavra, é o verbo que se encarnou. Jesus é a palavra que regenera. Jesus é a palavra que transforma. Jesus é a palavra que purifica. E Jesus, com o Espírito Santo, são agentes divinos na salvação do homem. Hebreus 4:12 disse o escritor: porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta palavra regenera. Esta palavra é a semente que brota, que produz frutos de vida eterna. É por isto que somente o Espírito Santo, com Jesus, a palavra, lá no profundo, no íntimo, no âmago da alma do pecador, pode mudá-lo, transformá-lo, fazê-lo um novo homem, fazê-la uma nova mulher, para viver por Cristo, em Cristo e através de Cristo. Servir a Deus, anunciar o seu nome a todos os homens e corações. Vejam como que a Trindade age no homem. É por isso que a nossa salvação é grandiosa, é gigantesca, é perfeita. Porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ministra, aplica estas palavras nos corações do pecador. É ele, o Espírito Santo, quem convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Coisa linda, não é? Coisa linda. Então, o Espírito Santo e a palavra são imprescindíveis no processo do novo nascimento na vida do pecador. Terceiro e último subponto. Terceiro subtópico: a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, 2 Pedro 3:9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Lucas 7:30 e Atos 7:51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Pastor Mário. Muito, muito interessante, não é, irmãos? Além das atuações do Espírito Santo e da palavra, entra aqui a soberana vontade de Deus em salvar toda a raça humana. Esta é a vontade de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele disse assim, olha só: porque a graça de Deus se há manifestado
trazendo salvação para todos os homens. Está vendo? Indistintamente. A graça de Deus, Jesus, manifestou-se na cruz. Não por uns e outros não. Não por muitos ou por poucos, mas por todos. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. E esse mesmo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. Olha o que diz o versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Duas coisas aqui são bem claras, né? Primeiro, ele quer que todos se salvem. Segundo, ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer ninguém ignorante a respeito do assunto. Deus está aqui para esclarecer tudo a todos. Ele não quer que ninguém se perca. E ele não quer que ninguém permaneça na ignorância das trevas. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos adquiram o conhecimento do seu Filho, que é Jesus, que veio para salvar a todos. Aí Paulo prossegue no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? Porque ele se tornou homem para que assim pudesse morrer e, por meio da sua morte, trazer-nos salvação, misericórdia, perdão e etc. Esta é a vontade de Deus. E Deus não quer que ninguém se perca. O próprio Jesus disse na casa de Zaqueu para o próprio Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E ele disse, Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Olha aí. Ele disse que é a porta e ele quer que todos entrem por ele, em direção aos céus. E concluindo isso, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. Ele é o caminho que conduz aos céus. Ele é a verdade que nos liberta da mentira, da escravidão, do pecado. E ele é a vida que nos vivifica da nossa vida mortificada pelo pecado. Isto é, ele nos ressuscita, ele nos restaura, ele nos regenera, ele nos faz nascer de novo, senhores e senhoras. E somente nele, por ele e através dele, podemos chegar ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta invocar fulano, beltrano, ciclano. Não adianta. Para ir ao Pai só por meio dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, não é um dos. Ele é o. Ele é a verdade, não é uma das. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não existe outra vida além dele, porque somente ele é a vida. Vocês estão vendo? Salvação é isto. É simples assim. Aí Pedro vem de maneira categórica e afirma, em nenhum outro há salvação. Oh, glória! Porque debaixo do céu não existe, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Somente Jesus. Que lição maravilhosa, né, irmãos?
E aí? Você já nasceu de novo? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não tiver uma experiência profunda, marcante com Jesus, jamais verá o céu. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Está vendo? Ninguém. Somente quem aceita a Jesus. Somente quem se torna santo para servi-lo, segui-lo, amá-lo, honrá-lo, adorá-lo. Somente desta forma poderemos um dia chegar nos céus. Esta é a lição de hoje. Que Deus nos abençoe. Você tem que nascer de novo. Finalmente, a nossa conclusão. Conclusão da nossa preciosa lição. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina, aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Pastor Mário. Ao aceitar Jesus Cristo como Salvador, começa imediatamente a intervenção do Espírito Santo. E o Espírito Santo planta no coração do pecador o seu fruto, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. O Espírito Santo introduz este pecador ao reino do amor de Deus, tornando-o filho de Deus. O Espírito Santo se torna uma espécie de escrivão, de um tabelião de cartório. Paulo, escrevendo aos Romanos 8:14, disse: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo os registra no cartório divino. E o tal se torna, então, filho de Deus ao aceitar Jesus como Salvador. Pois ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Isso é obra, é ação, é intervenção do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Somente o Espírito Santo faz isto, porque foi ele quem convenceu o tal pecador a aceitar Jesus. João 16:8. É por isso, irmãos, que há muito engano por aí afora. Não é um simples frequentar de igreja. Não é um simples pertencer a esta ou aquela denominação ou religião que garante salvação. Não, não, 1000 vezes não. Salvação é uma experiência profunda, pessoal, com Deus. É aceitar verdadeiramente Jesus e passar pelo processo do novo nascimento. Não tem outra alternativa. Quem não nascer de novo, disse o Divino Mestre, o dono da igreja, o dono do céu, o dono do reino, o próprio Salvador. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:3-5. Não foi por obras de justiça que fomos alcançados, mas pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. E aí? Já nasceu de novo?
Espero que sim. Deus te abençoe. Amado e eterno Deus, meu bendito Pai, te agradeço por esta maravilhosa lição. Que saibamos extrair daqui preciosidades para nossas vidas espirituais. E que cheguemos a esta conclusão e que tenhamos esta consciência de que somente nascendo de novo podemos ver o teu reino. Poderemos entrar no teu reino. Meu Deus, faz uma obra profunda na vida deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga que me ouve. Quem já nasceu de novo, que se mantenha na sua posição de uma criança recém-nascida. E aquele que ainda não te aceitou, que te aceite e passe por este maravilhoso processo do novo nascimento para que alcancem em ti a salvação eterna. Pai Santo, estenda a tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Todas estas coisas eu te imploro, ó meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape do imanente Pai, a inefável graça do transcendente Filho e a doce consolação do eterno Espírito Santo venham repousar sobre o povo de Deus em toda a terra espalhada, hoje e sempre. Amém. Amém.